Módulo 8. Regras de negócio iPayments. O plano de negócios da iPayments foi desenvolvido para gerar muita lucratividade para o Hunter iPayments e também para a própria empresa, sempre respeitando a sustentabilidade do negócio, limitando ao take rate recebido pela iPayments por cada transação efetuada nas maquininhas de cartões Linx Pay. Todas as comissões, bonificações ou premiações deste plano de negócios respeitam uma série de regras que garantem a prosperidade e continuidade das operações da iPayments, levando para a Linx a rentabilidade desejada por ela, trazendo também a rentabilidade desejada pela iPayments e proporcionando o pagamento de todos os itens desse plano de compensação, sem que haja rupturas financeiras, garantindo assim o fluxo de caixa necessário para o cumprimento de todas as obrigações até aqui detalhadas. Mas para que tudo isso corra perfeitamente, uma série de regras de negócio devem ser respeitadas. Essas regras garantem a sustentabilidade desse maravilhoso plano de negócios e também garantem o crescimento contínuo da nossa organização e, consequentemente, o crescimento contínuo dos ganhos financeiros do Hunter iPayments. Assim sendo, vamos agora detalhar todas as regras que deverão ser cumpridas para recebimento das comissões, bonificações e premiações do Hunter. Comissão. O representante, o Hunter iPayments, tem recebíveis recorrentes sobre o faturamento das maquininhas de cartão Linx Pay, da sua carteira de estabelecimentos credenciados diretamente por ele ou por membros da sua equipe, da seguinte forma: 50% do total dos valores possíveis de ser recebidos como comissão é gerado pelo próprio Hunter. A gente já falou aqui que equivale àquele 1% de comissão sobre o faturamento das máquinas. Bônus de indicação de novo Hunter. O Hunter recebe R$100 para cada indicado direto que venha trabalhar na sua equipe. Um indicado direto é um novo representante indicado diretamente por você e cadastrado no sistema utilizando o seu número de identificação, o seu ID, como patrocinador. Lá no sistema, você vai entender que existe um campo que é pedido para ser completado com o número de identificação de um patrocinador. Esse patrocinador é a pessoa que indicou o novo representante, o novo Hunter, para virem trabalhar na equipe. Esse número é o que liga a pessoa ao indicado, né, a quem o indicou. Então ele se chama patrocinador. Quando você é o patrocinador de alguém, você coloca o seu ID de identificação no momento do cadastro, ou o próprio novo Hunter que estiver vindo vai fazer o próprio cadastro, que ele também pode fazer o próprio cadastro no sistema, ele vai colocar lá o seu número de patrocinador, que é neste momento que ele vai ficar ligado em você e fará parte da sua equipe. E só recebe este bônus quando o indicado direto credenciar 2 estabelecimentos que passarem a vender pelo menos R$1.000 no mês. Então, para receber o bônus de indicação, o Hunter, você no caso, que estiver indicando um novo representante, só vai receber quando este novo indicado credenciar os 2 primeiros estabelecimentos comerciais dele e quando estes estabelecimentos fecharem um mês com uma venda acima de R$1.000 mensais. Então pode ser que você cadastre hoje um novo Hunter, mas este novo Hunter só venha a gerar para você esses R$100 de bônus quando ele realmente efetivar o trabalho. Pode ser que você receba aí esses R$100 daqui a um mês, ou daqui 2, ou daqui 3, depende do trabalho que será desenvolvido por este novo Hunter. Assim que ele cumprir aqui esses dois quesitos, credenciar 2 estabelecimentos e cada um deles passar a vender mais que R$2.000, mais do que R$1.000, aí sim ele vai gerar para você esses R$100 de retorno.
bônus de credenciamento de novo estabelecimento. Você também recebe R$ 50 por cada novo estabelecimento credenciado. Mas também tem as regras, né? E vamos a elas. É válido somente para estabelecimentos diretos, credenciados diretamente por você em seu ID, em seu número de identificação. Assim como lá no caso do novo Hunter, também o estabelecimento credenciado, ele também vai ser colocado na sua carteira de clientes mediante o seu número de identificação. Quando você passa para a iPayments a sua planilha, você não precisa se preocupar, porque a iPayments faz esse cadastro para você da forma correta. Você só tem que passar para a iPayments o seu número de identificação para que a iPayments possa realizar o cadastro. E assim você vai ficar tranquilo com os novos credenciamentos ligados em você. Então é válido somente para estabelecimentos diretos, que você cadastrou diretamente usando o seu ID, e será válido para os primeiros, será válido para o primeiro mês que o estabelecimento faturar R$1.000 ou mais. Então, só vai ser feito o pagamento desses R$50 quando aquele estabelecimento que você credenciou fechar um mês tendo um faturamento superior a R$1.000. Então, essa meta pode ser cumprida até mesmo vários meses depois do credenciamento. Quando ela é alcançada, ela é paga. E ela é paga somente uma vez para cada estabelecimento credenciado. O bônus de crescimento de TPV, crescimento de total de volume faturado nas máquinas. É um bônus extra sobre o crescimento do total do faturamento dos estabelecimentos em sua carteira. Tudo que você produz, mais o que sua equipe produz. Quando o total de faturamento da sua carteira de estabelecimentos credenciados crescer entre igual a 15% até 24,999999 ao infinito, sempre, né? Nunca chegando aos 25%, o Hunter receberá 0,05% a mais de comissão sobre o faturamento total das maquininhas de toda a sua rede, de estabelecimentos credenciados por você e por sua equipe. É um bônus a mais, né? E se você tem um total de faturamento da sua carteira de estabelecimentos credenciados crescente de um mês para o outro em mais de 25%, igual a 25% ou mais que 25%, você receberá 0,10% a mais de comissão sobre o faturamento total das maquininhas de toda a sua rede. Observação: é contabilizado somente até o nível de graduação do representante. Então, se você é um consultor, você recebe só o que você produz. Se você é um executivo sênior, você contabiliza esses ganhos até o primeiro nível, né? Você soma, né, o faturamento de todos os níveis até o nível que você é graduado. Por exemplo, se você é um gerente, você vai contabilizar, você vai somar todos os faturamentos da sua carteira de estabelecimentos diretos mais da sua equipe e você vai contabilizar todo esse faturamento e vai receber até o quarto nível, somente até o quarto nível de representantes da sua equipe. Não é de toda a sua equipe, é até o quarto nível, né, se você é um gerente. Você só vai receber até o quinto nível se você for um diretor. Por exemplo, se você for um executivo sênior, você pode ter pessoas no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível, pode sim ter pessoas em todos os níveis, mas se você ainda é um executivo sênior, você vai receber somente esse bônus pelo faturamento das pessoas até o seu primeiro nível. Bônus acelerador. Alcançando os patamares de faturamento abaixo, o representante receberá os seguintes valores: R$100.000 de faturamento da carteira de estabelecimentos credenciados diretamente por você e dos seus representantes, você vai receber R$500 de premiação. Se tem R$500.000 de faturamento, R$700 de premiação. R$1 milhão de faturamento, R$1.000 de premiação.
10 milhões de reais de faturamento, 5 mil reais de premiação, 100 milhões de reais de faturamento, 50 mil reais de premiação. Aqui você recebe por todas as pessoas até o 5º nível. Aqui você não precisa ser qualificado, ser graduado para receber até aquele nível que você é graduado, para ter um corte ali, né? Não, você recebe até o 5º, somado tudo até o 5º nível, e você pode sim receber esse bônus aí. Esses valores serão pagos uma única vez, quando alcançado a meta. As premiações poderão ser somadas se a meta for atingida pulando patamares anteriores, ou seja, digamos que você alcançou aqui, no primeiro mês seu, já 1 milhão de reais de faturamento, você vai receber 1 mil reais de premiação, mais 700, mais 500, totalizando aqui 2.200 reais de premiação, mesmo você tendo alcançado diretamente 1 milhão de reais de faturamento. Exatamente o que está no exemplo aqui. 1 milhão de reais, você vai receber todos os 3 patamares. E assim como todos os outros. O representante deve ter pelo menos 70% do CNPJ CPFs diretos ativos, ou seja, cada um faturando pelo menos 1 mil reais dentro do mês. Então tem que cumprir essa regra para receber aí o bônus acelerador. É um bônus de R$15 para cada CPF CNPJ cadastrado diretamente por ele, que esteja ativo, cadastrado diretamente por você, que esteja ativo. O representante deve ter pelo menos 90% do CNPJ CPF diretos ativos, ou seja, cada um deles faturando um mínimo de 1 mil reais dentro do mês. Este bônus é pago todos os meses que a meta for atingida. Ele é um bônus acumulativo, né? Todos os meses que está vendendo, a máquina está funcionando, aquele estabelecimento que você credenciou fatura mais que R$1.000, você recebe R$15. Se 90% dos estabelecimentos da sua carteira de estabelecimentos diretos ou mais de que 90% estiverem ativos, faturando acima de R$1.000. Bônus viagem. Cruzeiro marítimo com acompanhante na costa brasileira. O representante acumulará pontos para receber um cruzeiro com direito a acompanhante se alcançar a meta de 100 mil pontos dentro do período de apuração. O período de apuração é de julho a junho de cada ano. Então, para esse ano de 2020, a apuração começa no mês de julho e vai até junho de 2021, onde é fechado o período de apuração, contabilizado os pontos e, se o representante tiver alcançado 100 mil pontos, ele terá direito a essa belíssima viagem, belíssimo prêmio, com direito ao acompanhante para fazer um cruzeiro marítimo na costa brasileira. Aqui fica uma observação importante, que o cruzeiro é custeado pela iPayments, o acompanhante também tem os custos pela iPayments. Os custos internos com bebida e comida no cruzeiro são por conta do Hunter e, eventualmente, pode ser que a iPayments patrocine algum tipo de all-inclusive, mas geralmente em cruzeiros as bebidas alcoólicas são pagas à parte e realmente será um custo do próprio Hunter, caso venha a ser dessa maneira. E também a despesa de deslocamento até a costa brasileira também é por conta do próprio Hunter. O que o Hunter recebe é a premiação em si, que é o cruzeiro, né? Estar no cruzeiro pago pela iPayments. E é gerado um ponto para cada R$100 de faturamento na carteira de lojistas de toda a equipe. Então você já sabe aí, muito fácil fazer a conta, né? Se você tem 100 mil pontos necessários
e você gera um ponto para cada R$ 100, você tem que pegar o número, o faturamento que você tem e dividir por 100. Assim você vai ter o número de pontos que você está gerando. E também lá no sistema de gestão você vai ter toda essa pontuação lá, bem fácil, né, para você acompanhar. No final do período de apuração, os pontos serão zerados. Então, todos os anos, de julho a junho, você tem a oportunidade de acumular 100 mil pontos. Caso isso não aconteça, os pontos serão zerados e um novo período se inicia. Caso você alcance esses pontos, você já automaticamente recebe a sua premiação, e é uma premiação única, dada uma vez por ano. Não é possível acumular 2 prêmios se você por acaso fizer 200 mil pontos ou 300 mil. Não é acumulativo, você recebe um, né, independente do período que você precisou para acumular todos esses pontos. E aí no próximo ano, sim, aí quando os pontos são zerados, você tem a oportunidade de começar novamente a somar os seus pontos e aí desfrutar novamente da viagem maravilhosa que é um cruzeiro marítimo. Os pontos só serão calculados até o 5º nível. Então você pode ter representantes aí até o 6º, 7º, 8º, 10º, infinitos níveis. Mas como o plano de compensação da iPayments é até o 5º nível, você vai receber também as pontuações até o 5º nível. Lembrando que a lateralidade é infinita e os pontos pela lateralidade são somados de forma infinita. Do total de pontos necessários para ganhar a viagem, o Hunter deve fazer pelo menos 10% em pontos pessoais. Ou seja, ele deve desenvolver um trabalho que gere ele mesmo pelo menos 10 mil pontos. Ele pode acumular os outros 90 mil pelo trabalho da equipe, mas ele mesmo deve produzir pelo menos 10 mil pontos para ter direito a essa premiação. Regras gerais para validação das comissões e bonificações mensais do Hunter. O Hunter só começa a ganhar qualquer tipo de comissão, bonificação ou premiação se tiver cadastrado pelo menos 2 estabelecimentos diretos, ao qual cada um deles deve faturar pelo menos R$ 1.000 por mês. E, mensalmente, para revalidar os valores conquistados em comissões, bonificações ou premiações, todos os meses o Hunter deverá realizar 2 novos credenciamentos de estabelecimentos diretos, que faturem pelo menos R$ 1.000 cada. Observação: aqui não importa qual a data do cadastro do estabelecimento no sistema, e sim a data que ele começou a faturar os R$ 1.000. Então vamos entender. É meu trabalho credenciar estabelecimentos, mas esse estabelecimento só vai trazer a lucratividade necessária para que seja feito o pagamento das bonificações e comissões para os representantes se esse estabelecimento está faturando. Então, o mínimo que é necessário para se faturar e fazer essa lucratividade acontecer é o valor de R$ 1.000. Então, por isso, sempre tem essa regra de que o estabelecimento só está ativo se ele fatura R$ 1.000. Então, para validar a sua comissão, para que você tenha direito a receber a sua comissão, é necessário que você tenha no mínimo 2 estabelecimentos que você credenciou diretamente por você e que esses estabelecimentos faturem acima de R$ 1.000. Somente assim você vai fazer a validação de toda a sua comissão. Se você tiver X, N estabelecimentos, não importa quantos, na sua carteira, contando com os estabelecimentos da sua equipe, pelo menos 2 você tem que ter colocado diretamente você no seu ID, e esses 2 têm que estar faturando R$ 1.000. E só vale a partir do momento que eles faturarem R$ 1.000. Então você tem que entender que se em um mês você credenciou esse estabelecimento, mas ele ainda não faturou, ele ainda não conta para o cumprimento das regras. Ele só conta quando ele fatura. Então o sistema da iPayments ela faz essa leitura do faturamento. Quando acontece o faturamento nesse patamar,
ela vai lá e valida aquele credenciamento e aí sim ela conta como estabelecimento ativo. É assim que é feito dentro do sistema. E tem as regras gerais para validação de todos os outros bônus anteriores. Nas regras gerais, para que todos aqueles outros bônus possam valer, que você possa ter direito a recebê-los, você tem que ter 70% das suas máquinas diretas ativas. 70% dos CNPJs, CPFs que você credenciou devem estar ativos, faturando acima de R$1.000 no mês, exceto o bônus de máquina ativa, porque esse precisa de ter 90% das máquinas para que você receba aqueles R$15, já falamos sobre ele, então ele é diferente. No caso, todos os outros bônus, 70% das máquinas. E deverá ser cadastrado pelo menos 2 novos lojistas por mês, né? Voltando, que já foi falado isso aqui no bônus passado, né? No bônus não, no comissionamento, onde você recebe sobre faturamento, mas vale frisar aqui novamente que estes bônus também só vão ser pagos, né, todos os outros, como bônus de crescimento, bônus TPV, bônus de indicação, bônus de máquinas ativas, todos os outros bônus só serão pagos se você tiver cadastrado pelo menos 2 novos lojistas também no mês. Se falhar alguma dessas duas regras acima, nenhum bônus será pago. Somente será pago o bônus de recorrência, que na verdade é a comissão pelo faturamento. A comissão pelo faturamento, de acordo com suas próprias regras, essas sim serão pagas e eu vou explicar para vocês aqui nas próximas telas como que funciona o pagamento das comissões, caso você não venha cumprir todas essas regras que estamos falando aqui. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Se eu não conseguir cumprir as regras gerais mensais, eu perderei os meus recebíveis? No caso do Hunter, não conseguir cumprir as regras gerais mensais de validação dos seus recebíveis, ele poderá sofrer penalidades que poderão acarretar em perdas parciais ou totais de suas comissões ou bonificações. Assim, todos os meses, o sistema fará a seguinte leitura. O Hunter tem 2 estabelecimentos diretos ativos. Essa é a regra principal. Se ele não cumprir essa regra, ele não terá direito a nenhuma comissão ou nenhuma bonificação naquele mês. Se a resposta para a pergunta for sim, então o sistema fará a seguinte leitura. De todos os CNPJ CPFs em sua carteira de clientes, na carteira de clientes do Hunter, pelo menos 70% deles estão ativos. E aí depois ele fala uma nova pergunta. 2 novos lojistas foram ativados no mês. São essas duas perguntas, a pergunta número 1 e a pergunta número 2. De acordo com as respostas das perguntas, o sistema fará o pagamento das comissões e premiações e bonificações para o Hunter, seguindo as seguintes regras. Se falhar uma das regras, se não for cumprido uma daquelas duas regras ali acima, né, uma dessas duas regras aqui, digamos que ele não consiga, né, que você não consiga ter 70% dos seus CNPJs ativos, dos seus CPFs ativos, credenciados, ou que você não consiga fazer 2 novos cadastros, 2 novos credenciamentos de estabelecimentos no mês, que não sejam ativados 2 novos estabelecimentos no mês, digamos que você só consiga fazer uma dessas duas aqui. O que vai acontecer? Você, representante, só receberá o que você mesmo produzir e não receberá os bônus de equipe. Agora, se ambas essas regras falharem, infelizmente, nenhum bônus será pago, mas será pago a comissão de recorrência. A comissão de recorrência, né, que é sobre o faturamento, simplesmente sobre o faturamento dos estabelecimentos credenciados, vão ser pagos. Mas vão ser pagos se for cumprido também os próximos patamares aqui.
Vamos lá. Então, falhou ambas as regras, ambas aquelas regras lá do item anterior. Então, vai seguir aqui a seguinte ordem. Você, no caso, vai receber somente a comissão sobre o faturamento. Isso você não perde totalmente, a não ser que você tenha uma ativação total das suas máquinas, dos seus CNPJs, dos seus estabelecimentos credenciados, CPFs credenciados, entre 50 e 69,9999 da sua carteira de estabelecimentos, né, ativos. Então você receberá apenas metade do valor total gerado de comissão a receber e somente sobre o que você mesmo produzir, ou seja, somente o valor oriundo do seu trabalho individual. Então você já entendeu, se você cumprir somente, se não cumprir nenhuma daquelas regras, voltando aqui nas regras, as regras são essas. Se você não cumprir nenhuma dessas regras, você ainda assim recebe a comissão sobre o faturamento, mas recebe a comissão se você tiver pelo menos 50%, de credenciamentos ativos, de estabelecimentos ativos, né, faturando acima de R$1.000. Aí você recebe metade do valor, que seria o valor total da sua comissão. Mas se você tiver aí só 25%, né, mais que 25% dos estabelecimentos da sua carteira ativos, no caso você vai receber 1/4 desse valor, que seria total a você receber. O que você teria de receber a comissão total, você vai receber somente aquilo que você produziu e somente 1/4 do valor. Mas se você não conseguir manter nem 25% da sua carteira de estabelecimentos credenciados por você, né, seus diretos, estabelecimentos diretos ativos, você não receberá nenhuma comissão ou bônus. 100% dos ganhos serão perdidos. Então você já tem em mente que você precisa estar acompanhando, fazendo a fidelização dos seus clientes, acompanhando-os e trabalhando para que ele não encoste a sua máquina na gaveta, para que ele não deixe de faturar na máquina LinksPay que você deixou para ele, para que você não tenha esses prejuízos. Ah, mas e se um cliente vir a fechar? E se um cliente falir? E se um cliente, por algum motivo de força maior, não estiver mais apto a vender? Aí você vai informar, justificando para a iPayments, o motivo daquele descredenciamento, vai ser responsável por retirar a máquina e devolver para a iPayments, e assim que a máquina chegar na iPayments ou na LinksPay, você vai, esse estabelecimento será descredenciado e vai sair da sua carteira de estabelecimentos. Assim, ele não vai gerar para você aí uma ruptura, né, de estabelecimentos que deveriam estar ativos e não estão porque não tem como estar. Então, o que você tem que fazer é fazer o descredenciamento, pegar a máquina e devolver a máquina para a iPayments ou LinksPay. Pagamento dos valores a receber. Mensalmente, a iPayments fará o pagamento de todas as comissões e bonificações devidas a seus representantes. O pagamento será realizado via depósito bancário na conta Links e somente na conta Links de cada representante, e somente para valores superiores a R$50 mensais. Todos os meses, o representante da iPayments vai receber os valores referentes ao comissionamento, às bonificações que ele tem direito. E esse pagamento será feito exclusivamente na conta Links, que deverá ser aberta em nome do representante, do Hunter, e essa conta ela não tem custo, é uma conta totalmente gratuita, o representante vai receber aí os valores nessa conta e poderá transferir, também sem custo para uma instituição bancária normal que ele tenha conta. Então ele não precisa ficar preocupado, ele consegue fazer toda a movimentação bancária, pagamento de conta, até mesmo saques na rede 24 horas, através da conta Links. Mas ele pode também transferir o valor para a sua conta pessoal no banco de preferência. Tá? E os valores que ele vai poder receber
acumulando o mínimo de R$ 50 no mês de bônus. Bom, é um valor somente simbólico, né, na verdade, porque a gente entende que os valores que serão pagos para um Hunter são bem acima desses valores. O pagamento será realizado automaticamente todos os meses no dia 20 ou no próximo dia útil, né? Caso o dia 20 venha a cair no final de semana ou feriado, no próximo dia útil, todos os meses. Então não se preocupe com os pagamentos, serão feitos automáticos. Mas para receber esses valores, você deve estar atento às regras que devem ser cumpridas para o recebimento deles. Para estar apto a receber os valores conquistados no plano de comissionamento da iPayments, o representante deverá, além de já ter entregue todos os documentos correspondentes para a iPayments, que foram pedidos inicialmente e também no decorrer do processo, caso seja necessário, né, ele vai ter que mandar também o contrato que será assinado no final do treinamento. Então, se você já está aqui quase concluindo o treinamento, parabéns, está chegando no final do treinamento. É só mais alguns módulos, poucos, para terminar o treinamento. E você vai ter que assinar um contrato, e esse contrato ele vai ficar armazenado na iPayments, é o contrato de representação de Hunter, né, de representação comercial ou promoção de vendas. Também vai ter que assinar o manual de negócios da iPayments, onde consta todas as regras de negócio de todo esse plano que foi apresentado para você até agora, e até o finalzinho do treinamento será apresentado o restante. E além de outros, conforme eu já expliquei. E se for um Hunter cadastrado como pessoa jurídica, ou seja, que tem um CNPJ, porque você pode cadastrar tanto um Hunter, né, uma empresa como um Hunter, não tem problema, e o CPF, né, a pessoa pode participar tanto com o CNPJ dela ou o CPF. Se for um CNPJ, uma pessoa jurídica, deverá emitir a nota fiscal de prestação de serviço de promoção de vendas ou de representação comercial. Ali nós colocamos os quinais que deverão compreender a emissão da nota fiscal no momento da emissão. E esse documento deverá ser enviado via escritório virtual. Você vai aprender o local de colocar esse documento corretamente todos os meses, até a data limite do dia 10 de cada mês. Você vai entender na virada do mês qual é o valor que você tem a receber. Esse valor vai ser disponibilizado até o dia 5 de cada mês, ou próximo dia útil, né, de cada mês, do dia 5. E até o dia 10 deve ser feita a emissão da nota fiscal com o valor total para ser recebido. E aí, se você tiver alguma dúvida, fique tranquilo, entre em contato com o suporte da iPayments e a gente vai ter aí todo o prazer em te ajudar, tirar todas as suas dúvidas. Em momento nenhum você precisa ficar preocupado. A gente tem aqui uma equipe totalmente capacitada, treinada, para te auxiliar, né, em todos esses passos. Diferenças entre um Hunter PJ e um Hunter CPF. A principal diferença entre um Hunter PJ e um Hunter CPF é relativa a questões de pagamento de impostos advindos da execução do trabalho propriamente dito. Perante a lei brasileira atual, é de obrigação das empresas jurídicas a declaração e o pagamento de todas as obrigações fiscais e tributárias oriundas do lucro obtido através da execução de suas atividades. Ou seja, a empresa desenvolve uma atividade, seja ela qual for, no caso a sua empresa, se ela for uma empresa, se você for um PJ, você vai estar desenvolvendo as atividades faladas no slide anterior, e assim sendo, você vai receber os valores de comissões e bonificações em sua totalidade, em sua integralidade, todos os meses. Você vai emitir a nota lá no valor total e vai receber o valor total sem nenhum tipo de desconto. As obrigações tributárias, fiscais, seja elas qual forem, são todas de responsabilidade sua, que é um Hunter PJ. Caso você seja um Hunter pessoa física, é diferente.
Um hunter, pessoa física, que exerce alguma atividade e ela é remunerada, é obrigação da empresa que realiza, né, obrigação do recolhimento dessas obrigações fiscais e tributárias são de responsabilidade da empresa pagadora. Ou seja, a iPayments tem, por lei, a responsabilidade de informar ao Estado, de informar ao fisco, todo o valor que foi comissionado para alguma pessoa física, mesmo não tendo nenhum vínculo empregatício, porque vocês, né, os hunters, não têm nenhum vínculo empregatício com a iPayments, eles são livres para fazer o que quiserem, como bem entenderem, mas é claro que para que seja feito o trabalho correto, deve seguir as regras e as normas do nosso negócio, então deve obedecer aí todas essas diretrizes, né? Ele não tem vínculo empregatício, porque ele não tem a obrigatoriedade de executar o trabalho todos os dias dentro de um horário previsto, ele não tem a obrigatoriedade de executar as rotas, de executar o trabalho diariamente, ele não tem a obrigatoriedade de comparecer na empresa, de bater ponto, ele não tem a obrigatoriedade de seguir normas. Caso ele não siga, ele não vai ser remunerado, mas não tem nada de obrigatoriedade nesse sentido. Então, ele não é caracterizado como uma pessoa com um vínculo empregatício, né? É somente um contrato de prestação de serviço e esse contrato será feito e assim vai executar um trabalho, esse trabalho será remunerado e é obrigação da iPayments fazer o pagamento fazer o recolhimento das obrigações fiscais, dos valores e pagar esses valores para o Estado. Então, são eles, né? O imposto de renda e o INSS, o imposto de renda de pessoa física, e o INSS tem que ser mensalmente calculados, a iPayment vai calcular esses impostos mensalmente, vai reter, né, no momento de pagar os bônus, a iPayments vai reter o valor referente àqueles impostos ali, caso haja incidência, né, o INSS, sim, para qualquer valor tem a incidência, o imposto de renda segue uma tabela. Então, tendo que fazer esse recolhimento, a iPayments fará as declarações para o fisco e também fará o pagamento das guias de recolhimento desses impostos. E aí a diferença vai ser paga, né, para o hunter, que na verdade é o valor total que ele tem a receber menos os impostos é o que vai ser pago. No caso de um hunter CNPJ, que pode ser também um MEI, pode ser uma EIRELI, pode ser uma limitada, isso não tem problema, a carga tributária será cobrada mediante ao regime fiscal que ele se enquadra. Então a iPayments não tem que descontar nada, ela vai pagar integralmente para o hunter, né, que é CNPJ, e ele, se for um MEI, pagará 5% do valor de um salário mínimo vigente. Então não importa qual o valor do recebimento que ele tenha, ele vai simplesmente pagar mensalmente 5% do valor do salário mínimo vigente para o Estado, que é o valor que ele vai pagar, né, da guia para manter o seu MEI aberto. E se for um Simples Nacional, uma empresa que se enquadra no Simples Nacional, qualquer uma daquelas acima ali, né, o MEI já é no Simples Nacional, mas o imposto de 5% do salário mínimo vigente. Agora, se for uma empresa que tem um faturamento um pouquinho maior, que já não pode ser MEI, que deverá ser uma limitada ou uma EIRELI e que se enquadra no Simples Nacional, o imposto é a partir de 4% sobre o faturamento. Né? Qual é o faturamento? É a nota fiscal que será emitida para a iPayments para recebimento dos valores de comissão. Então, esse é o faturamento do CNPJ desse hunter. Então, se você enquadra no MEI, o valor a se pagar de imposto é 4%, o que é muito diferente de um CPF, né, que vai ser uma carga tributária que pode chegar até 27,5% sobre o valor total a receber que o hunter tem de comissão, se ele for um CPF. Dependendo do valor, ele tem que pagar, né, mediante a tabela do imposto de renda do ano em vigor, ele tem que pagar aí, pode chegar a 27,5%, e o INSS mais 11%, pode chegar até, também tem uma tabela,
pelos valores, que também pode chegar até 11% sobre o total do valor, né, de comissão pago. Então, neste caso, né, nós podemos concluir que o cenário ideal para trabalhar como um hunter da iPayments é se tornar um hunter CNPJ. E para se tornar um hunter CNPJ é muito simples, muito fácil. Você pode começar abrindo um MEI em seu nome, e um MEI é uma empresa que você consegue abrir pela internet muito rapidamente, muito fácil, e a iPayments também pode te auxiliar nesse processo, que é uma situação muito mais interessante, porque vai te proporcionar ganhar um rendimento quase absoluto do valor que você gerou de comissão na iPayments sem tantos descontos, diferente do CPF, que gera sim bastante desconto. Outras regras gerais e disposições finais. Não é permitido excluir pessoas de sua equipe. Uma vez cadastradas e aprovadas como Hunter iPayments, somente a própria iPayments poderá descredenciar um Hunter. Não é permitida alteração na posição dos Hunters de sua rede. Dependendo da sua estratégia, você pode cadastrar pessoas em posições diferentes na sua rede de representantes. Mas, se você realizar um cadastro de forma equivocada, infelizmente essa alteração não vai poder ser realizada e vai ter que ficar daquela maneira como foi feito. Então tem que tomar muito cuidado quando for fazer os cadastros de Hunter para entender se ele vai ficar exatamente na posição que você almeja que ele esteja. Os prazos e datas não poderão ser alterados em hipótese nenhuma, ou seja, todos os prazos deste plano de negócios, todas as datas que foram estabelecidas e foram já mostradas para vocês, elas nunca serão alteradas, elas não poderão ser alteradas. Exemplo, o fechamento do mês ocorre todo dia, último dia do mês. O fechamento ocorre, aí vira o mês e a iPayments faz o cálculo de todas as suas comissões. Se você não cumprir uma determinada meta em um determinado mês por um pequeno deslize, e se você tivesse cumprido essa meta você teria ganhado algum bônus a mais, uma comissão a mais ou um prêmio a mais, não é possível nós retroagirmos na data para que você conclua para que você conclua esse objetivo e assim você conquiste esse prêmio, essa comissão. Isso não é possível, então você tem que tomar muito cuidado com os prazos e datas. Assim também, digamos aqui, né, o prazo para emissão da nota fiscal, no caso de um Hunter CNPJ, o prazo de emissão da nota fiscal e o prazo para colocar essa nota, subir essa nota, né, no sistema. Você deve fazer isso até o dia 10 de cada mês e você não pode deixar passar essa data, dia 10 ou próximo dia útil, claro. Se passar, o valor não será pago e ficar acumulado para o próximo mês. E aí você só poderá recebê-lo no próximo mês. E não tem como, né, é impossível, em nenhuma hipótese, a gente consegue mexer nessas datas, por nenhum motivo. É permitido o cadastro de pessoas para trabalharem como hunters que tenham 16 anos ou mais, desde que esses menores de 16, 17 anos já tenham direitos políticos. O que seria direitos políticos? Desde que ele já vote, tenha título de eleitor. Então, ele pode sim desenvolver um trabalho de hunter. Só é permitida a troca de titularidade do cadastro de seu próprio ID com autorização prévia da iPayments. Né? Digamos que você não quer mais trabalhar como hunter e agora você vai se aposentar e passar para o seu filho esse cadastro. Então não tem problema, você pode realizá-lo, mas com autorização prévia da iPayments. Vai existir um formulário para fazer essa troca. O seu cadastro, né, o seu ID, seu número de identificação, ele poderá ser sucedido por outra pessoa em caso de óbito ou invalidez, né, uma sucessão automática. Mas será obrigatoriamente o seu herdeiro de direito por lei. Tá? Você não pode determinar uma pessoa, eu gostaria que fosse essa pessoa. Não. Na iPayments a gente segue as leis, então a lei determina que uma pessoa vai herdar o seu ID, caso venha acontecer, e essa pessoa vai ser obrigatoriamente seu herdeiro de direito. O cadastro, né, do seu próprio ID, o seu cadastro, o seu próprio ID, poderá ser excluído a qualquer momento, mediante pedido formal do próprio Hunter, e os valores resquícios serão devidamente pagos no ato do encerramento do contrato.
Se você deseja encerrar o contrato e não trabalhar mais como um Hunter, você poderá fazê-lo a qualquer momento, basta formalizar isso e a iPayments vai cumprir. A iPayments não promete e não garante ganhos. Ela não promete e não garante nenhum ganho. Os ganhos são oriundos unicamente do trabalho a ser desenvolvido pelo Hunter e por sua equipe, no correto cumprimento das regras estabelecidas pela iPayments e LinksPay. Observação: todas as regras e normas, além do Código de Conduta e Ética, estão disponíveis no Manual de Negócios iPayments e Contrato de Hunter iPayments. Esses dois documentos você poderá baixar no seu escritório virtual na aba Downloads. Hunter que forem cadastrados em sua equipe, que por qualquer motivo que seja, venha a deixar a organização, não irá te prejudicar nos níveis de recebimento de sua rede de representantes, pois o sistema realiza a compressão dinâmica no momento do cálculo das comissões, bonificações e premiações. O que quer dizer isso? Compressão dinâmica. Vamos explicar aqui. A compressão dinâmica é quando um Hunter não se qualifica a receber bônus dentro do mês de apuração e a sua posição é ocupada pelo representante cadastrado abaixo, na linha de downlines. Um downline é quem está cadastrado num nível abaixo de você. E depois um outro nível abaixo, um tal baixo. Todos abaixo de você são seus downlines. Acima de você são seus uplines. Então, seguindo a linha de seus downlines, veja, tem você, Hunter, e aí tem a pessoa que está no seu primeiro nível, a pessoa do seu segundo nível, do seu terceiro, quarto e quinto nível. Então, todos esses aí, essas 5 pessoas são downlines seu, estão na sua equipe, estão diretamente ligados em você, seguindo uma linha. Também, se tiver na lateral ali, também são downlines, né? Não importa, se estiver na lateralidade também é downlines, estão todos abaixo de você. O que acontece é que aqui está em linha, porque você vai entender que a regra ela segue essa linha de indicação. Então, digamos que uma pessoa ali, aquela pessoa ali do segundo nível, não vai mais trabalhar pela iPayments, desistiu por algum motivo, ou foi sucedida por outro, enfim. Não foi sucedida não, ela desistiu, não faz mais parte da iPayments. Se ela for sucedida por outra, ela vai ocupar o mesmo lugar. Mas digamos que ela não faz mais parte, ela simplesmente abandonou e não faz mais parte, então ela não está mais ali naquela posição. A posição ficou vazia. Na verdade, ela não fica vazia propriamente dito. Ela fica nula, morta, ocupada por uma pessoa que não trabalha mais na empresa. Então ela fica ali sim morta. Né? Ninguém pode ocupar aquela posição mais, nunca mais. Mas neste caso, como que vai acontecer com essas pessoas aqui e essa posição que eu teria uma pessoa que poderia me pagar uma comissão pelo trabalho dela e eu não consigo mais ocupar essa posição por ninguém? Aqui está a grande jogada da compressão dinâmica. O que acontece na compressão dinâmica é que, quando acontece esse tipo de situação, quando vai fazer o fechamento do mês para efeito de pagamento de comissões, de bonificações, existe a ocupação daquele nível que aquela pessoa estava pelas pessoas do nível abaixo. Ou seja, as pessoas que estavam no terceiro, quarto e quinto nível agora estão no segundo, terceiro e quarto nível somente para efeito de cálculo, nos efeitos de cálculo. Visualmente elas vão estar nos mesmos lugares, mas para efeito de cálculo de pagamento elas ocupam esses níveis e a pessoa que estava no seu sexto nível agora, né, que estava aqui num nível, aqui no caso seria um nível vago, mas digamos que uma pessoa no sexto nível subiria para o seu quinto nível e também geraria comissões a receber para você. Se você tivesse alguém no sexto nível, subiria para o quinto nível e aí você conseguiria também receber a comissão daquela pessoa do sexto nível porque alguém não está mais desenvolvendo. E assim sucessivamente, se a pessoa que do primeiro nível sair, essas todas aqui vão ser pagas como primeiro, segundo, terceiro nível. Se tiver alguém no sexto nível de novo, vai subir também e você vai acabar recebendo sobre todas elas. Então você não tem prejuízo, você sempre tem seus níveis completos se você tiver pessoas nos níveis abaixo, né, no sexto, sétimo, oitavo. Então é importante continuar fazendo crescer sua rede.
porque nós nunca sabemos o dia de amanhã e é sempre importante você ter pessoas para suprir as faltas e deficiências. E assim você não terá prejuízos na formação da sua rede de hunters.